E aí, pessoal? E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu chamar aqui a Patrícia aqui para a gente começar essa live. Oi, E aí, Patrícia? Rogério. E aí, Patrícia, tudo bom? Bem? Tudo bom, É, pessoal? como é que você está? Tá tranquila? Tô. Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos conversar um papo leve, né? Show de bola. Patrícia, Tirando aí então, as hoje, notícias ruins, né, Rogério? Vamos sim, tentar ver de uma outra forma. hoje a gente começa uma série de maratona aí que eu falo de entrevistas aí com profissionais que eu já conhecia através do programa, né? Eu já te entrevistei lá no Mente em Forma, Nossa, isso que é o foi em programa que eu tenho na Rádio 2009, Rogério. Educativa. Eu tava lembrando, acho que foi Eu acho que a gente. 2009. A primeira entrevista? Primeira, né? A gente já fez mais, mas foi a Isso. primeira. Mas imagina, faz 11 anos aí a nossa primeira entrevista. Bacana. E tal. E, Patrícia, eu vou falar um pouco do seu currículo aqui para o pessoal, né? Que é, para quem não conhece, a Patrícia ela é psicóloga e psicanalista. Ela, enfim, se formou pelo IPLA, né, Patrícia? Isso, Pelo Instituto de Psicanálise Caliana, lá do Jorge Forbes, né? isso. Fala um pouquinho de você aí, então, rapidinho. Tá, deixa eu primeiro agradecer. Fiquei super feliz com esse convite dessa live. Achei excelente sua ideia, Rogério, de entrar aí com a maratona de lives, né? Para quem não sabe, pessoal, o Rogério ele tem um programa que chama Mente Informa com a psicanalista Liege Nise. E acho que todo mundo sabe, né, Rogério? Aqui E em já tem Pira, o programa sabe, o o pessoal sabe programa aqui um bomba pouco. aí na rádio. E aí, com essa questão da pandemia, o Rogério iniciou as lives por aqui agora, né? De uma outra maneira, num outro formato, a gente se reinventando, né? Então, eu queria agradecer o convite, achei super bacana. E quero aí proporcionar para todo mundo que está entrando, agradeço a presença de todos, para a gente ter um papo leve aqui, para vocês conversarem com a gente. E contando um pouquinho sobre mim, eu sou psicóloga, me formei em 2009 e durante a faculdade eu iniciei aí a psicanálise, a formação em psicanálise no IPLA, né, Instituto de Psicanálise Lacaniano, e é o Jorge Forbes que preside esse instituto. Então, assim, foi uma formação que me trouxe muita bagagem e, assim, me preparou para poder atender os sintomas que a gente chama hoje de século XXI, sintomas do século XXI. Então, ansiedade, depressão, transtornos alimentares. Então, engloba uma rede que vieram nos novos sintomas. É uma psicanálise que responde a isso de forma mais rápida, né, Rogério? Você que acompanha aí a Liege, vê bem aí os resultados que a gente tem. Então, é uma psicanálise que responde rápido. E aí a gente fica muito feliz de poder ver que a pessoa vem, ela nem sempre precisa da medicação. Que ela, com pouco tempo aí de sessão, já consegue ter resposta. Só para você ter uma Então, ideia, hoje, Rogério, só finalizando, a ansiedade, crise de pânico, que acho que é algo aí que é capaz que a gente converse. Crise de pânico é uma coisa que a pessoa sofre muito, vou deixar para falar isso depois, mas hoje em uma sessão, a duas sessões, a pessoa não tem mais crise de pânico. Então é muito legal isso, assim, poder ajudar as pessoas e com ferramentas que não têm efeitos colaterais, né? Mas vamos lá, legal. Rogério. Olha, o pessoal que está aí nos acompanhando aí na live, quem quiser fazer uma pergunta, pessoal, aí embaixo na tela tem um ponto de interrogação, tá? Então, manda ali a pergunta no ponto de interrogação, que aí é mais fácil de eu ficar vendo aqui para poder passar isso para a Patrícia, tá bom? Patrícia, o tema são os 4 Fs em tempos de coronavírus, né? Achei Eu muito assisti uma. legal essa ideia, genial. Tem os quatro E pilares. eu assisti uma live, né? Aham, Uma live não, um TEDx, aham, que é um cara escritor, que ele fala de vários pilares.
E eu peguei esses 4 porque eu acho que são os mais importantes, né? Que é a família, a fé, o fitness, que é o treinamento, né? O condicionamento, e as finanças. Sim. E aí, a gente vai ter um bate-papo aqui perguntando o seguinte, Patrícia, por que que nesse mundo de pandemia que a gente está vivendo uma coisa, a gente está fazendo parte da história, né? Nesse mundo de pandemia, por que que é importante você se cuidar, né? Você se manter são, porque está tudo muito incerto e as pessoas não sabem o que fazer, né? O que Sim, sim. deve ser feito. O que Então, olha você que pode dizer loucura. sobre isso? Olha que loucura o que a gente está vivendo, né? Isso é algo assim que nunca ocorreu no mundo, né? A gente já passou aí por guerras, a gente não, né? O Brasil não, mas a Europa, enfim, os outros lugares passaram por guerras, né? E agora a gente tem uma guerra mundial aí, né? E que faz a gente realmente ficar perdido, né, Rogério? Acho que é uma questão aí que cabe a todos uma reinvenção. Eu lembro até o Forbes falando um tempo atrás dessa questão do quanto a gente tinha que se reinventar para o século XXI. Imagina agora, né? Para esse momento da pandemia, o quanto a gente tem que se readaptar. Agora, a sorte que a gente tem, Rogério, é que a gente tem essa mente brilhante, essa inteligência, que é essa inteligência da qual a gente não pensa para respirar, a gente não pensa para que o nosso sistema funcione, e ele funciona. E assim, quando a gente pensa para fazer algo, parece que o negócio não vai. Agora, quando a gente vê, a gente já está fazendo. Então, parece que tem aí uma diferença entre o pensar e quando a gente acaba fazendo as coisas, né? Mas assim, voltando um pouquinho nessa questão, né, de tipo, por que que a gente assim tem que se manter bem? A gente tem duas posições aí. A gente pode manter no mesmo, então assim, fazer as adaptações devidas, o protocolo, lavar a mão 1000 vezes por dia e tudo que a gente já sabe, não vamos ficar falando disso aqui. Mas assim, a gente pode seguir isso, ficar em casa e não ter nenhuma mudança, esperar passar. Como a gente pode, Rogério, frente aí, e sem contar que se parar em casa é parar o corpo, né? A gente acaba não saindo para a rua, acaba evitando ao máximo, mas aqui dentro, às vezes, a coisa tá bombando, né? O que será que vai acontecer com o país? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou pegar? Será que não sei quem vai pegar? E essas mortes? Então, assim, se a gente se colocar só nessa posição, vai ser muito complicado. Vai ser muito sofrido. Vai ter tanta gente tendo crise de pânico que nunca teve na vida, né? Depois a gente volta nisso da crise de pânico, mas assim, então é uma opção de manter no mesmo. Assim como a gente está tendo a oportunidade de parar nossa mente, de parar nossa ansiedade e de se aquietar e de refletir o que que isso pode me trazer de mudança, o que que eu tenho que aprender com isso. Porque a gente precisou de um vírus para parar um pouco a gente, né? Então, assim, é claro que tem a perspectiva terrível desse vírus, que não cabe a gente aqui ficar falando, mas eu acho que a gente tem que tirar o proveito bom de tudo. Então, assim, o que que isso está pedindo para que eu reflita? O que que isso está pedindo para que eu mude? Acho que é a hora da gente chegar em casa e da gente estar em casa, sabe? Da gente estar com as pessoas, não só ali no celular. Eu fiz um post esses dias sobre o uso do celular. É ótimo, a gente está no celular agora, a gente está na internet agora. É o que está ligando as pessoas. Mas que não seja só isso, né? Que quando a gente E, esteja, fale. não, Patrícia, tem pessoas hoje em dia, eu vejo pessoas que estão vivenciando coisas em família, que o que possibilitou isso foi exatamente isso que você falou, né? Essa redução e essa calma que você está sendo forçado a entrar. Uhum. Então, poxa, as pessoas estão passando a conviver mais entre família, né? Que é uma coisa meio forçado, mas elas estão Sim, redescobrindo esse conceito que é um dos 4 Fs da família, né? sim, sim. E que isso pode ser muito bom se a pessoa, a gente vai entrar nessa questão de valores na família, né? Então, assim, para quem vive bem,
vai ser muito bom poder estar junto, porque às vezes são pessoas que trabalhavam muito, que não tinham tempo de ficar com os filhos, que ali se viam tão rápido, esposa, marido, enfim. Então esse nicho, né? Essas pessoas, eles vão poder se sentir numas férias. Acho que a gente pode proporcionar isso, porque a gente já tem que ficar isolado. A gente tem que ficar ainda pensando em coisa ruim? Não. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso. Então, assim, uma coisa, Rogério, que eu pensei, quem aqui nunca pediu um tempo? Que falava assim, não, eu preciso de um tempo, eu preciso parar um pouco, tá tudo muito corrido. Sabe, quem não falou, eu preciso parar um pouco, eu preciso respirar. Então, Pera aconteceu aí, isso. Patrícia. O Tem um Centro de Psicologia Intuita Intuitar, tá é o falando centro Intuita. que eu trabalho aqui em Jaguariúna. Ele tá falando que tá sem som. Você consegue ver aí as pessoas Nossa, comentando ou não? Porque tá falando que tá com um pouco de eco tá um a pouco de sua eco, eu voz, tô ouvindo eco. O tá? que será que Tá eu meio devo fazer? fechado aí. De repente um fone desse ajuda um pouco. Você tem aí algum fone desse ou não? Nossa, Rogério, não Não. tenho. Então vamos manter, vamos Olha o manter. que dá. Primeira live, olha o que dá. Quem tem super Não, experiência não, com tranquilo. fazer vídeo, dá nisso. Vamos tentar dar um jeito aqui. O que a gente pode fazer? Não, então beleza, vamos embora, mantém aí. Ah, deixa eu ver se. Não, não, tem gente falando que tá normal também, Tem então de gente falando repente que a tá normal? conexão. Tem Se gente alguém falando que tá mais normal. puder Então, colocar aí o que tá normal, gente. é. Não, a maioria que tá falando que tá super bem. É Ah, questão, acho que da então. conexão mesmo. Mas Então esse vamos eco mandar eu tô bala. ouvindo também, gente. Desculpa. É a inexperiência. Daqui a pouco a gente pega o jeito aqui. Ah, Onde não, que a gente beleza. O pessoal estava? falou que tá bem. Da Sobre família, essa né? questão da família. Então, gente, quem está entrando agora, a gente está iniciando aqui os 4 Fs. Estamos no primeiro F aqui, que acho que acho que talvez seja o que a gente considera como prioridade, né, Rogério? A família. Eu acho que esse momento E, vem mostrar muito isso, né? Eu acho que é a primeira sim. vez que a gente passa por um momento na história que o dinheiro ele acaba entrando em segundo lugar. Quando a gente vê os países colocando, né, essa quarentena, eu ia falar essa penitência, essa quarentena, né, da gente ter que ficar isolado, mesmo vendo tudo que vai ser paralisado na nossa economia, acho que isso é a primeira vez que acontece. Mas vamos voltar E aqui. Ah, uma coisa importante, já falando sobre isso, Patrícia, é o seguinte: como lidar com o sentimento de ansiedade e angústia que uhum, essa questão da finança está levando as pessoas, né? Porque eu tenho sim, acompanhado muitas pessoas. Eu sou empresário também, sim, eu sim. me preocupo com as famílias que eu também trabalho junto, né? E como Aham, lidar com essa questão da ansiedade, da angústia, porque a é. gente sabe que tem gente aí que está desesperada, enfim, eu acho que tudo se resolve, mas tem alguma coisa que de repente a gente Uhum. pode trabalhar nisso? Vamos falar um pouquinho dessa ansiedade, Rogério? Acho que vale a pena a gente diferenciar quando a gente fala ansiedade como assim uma preocupação, mas uma preocupação que não nos impede de fazer aquilo que a gente tem em mente em fazer, aquilo que a gente se programou a fazer, enfim, aquelas atividades de casa que vão surgindo, que a gente vai dizendo, vou fazer isso agora. Então, essa ansiedade é uma ansiedade que nos faz, inclusive, encontrar soluções. Então, assim, existem dois tipos de ansiedade. Existe a ansiedade que é boa, e existe a ansiedade que é ruim, né? Então, hoje a gente está num momento que está muito mais convidando a ansiedade ruim a aparecer. Mas existem aquelas pessoas que não, que elas estão entrando num movimento. Então, assim, quando a gente tem essa ansiedade boa, é uma ansiedade que nos faz movimentar. Porque se a gente não tem dúvida de nada, se a gente não tem preocupação de nada, a gente vai ficar lá quietinho, esperando o dia passar, a noite passar e a vida passar, né, Rogério? Então, assim, quando a gente tem esse movimento, isso é muito bom.
essa ansiedade. Agora, o que acontece? Como a gente usa no dia a dia essa palavra ansiedade, ela ficou para os dois termos. Agora, qual é preocupante? Aquela ansiedade onde a pessoa, que a gente chama dentro, né, da medicina, da psicologia, da psicanálise, de transtorno de ansiedade. Quando que virou um transtorno de ansiedade? Quando a pessoa, ela não consegue mais fazer nada, porque ela só fica pensando naquilo. Então, ela só fica pensando no vírus, só fica pensando que ela não quer pegar, ou só fica pensando como ela vai pagar as contas, falando na parte de finanças. Então, aí é um momento que precisa procurar ajuda. Se a pessoa não conseguir aquietar essa mente, aquietar esses pensamentos, uma coisa que é muito boa, né, que assim, dando uma dica aí, é quando a gente foca a atenção em outra coisa, tipo, não vou pensar nisso, enfim, entrega aí, né, para tua fé, para o futuro, ó, o que tiver que ser será, e eu vou focar aqui no que eu tô fazendo. Mas às vezes, quando o sintoma está muito forte, isso não vai adiantar. Então a pessoa precisa entrar aí com um tratamento mesmo, para que ela não piore, porque assim, a gente não sabe quando vai ser o fim, né, dessa quarentena, dessa pandemia. Então, assim, importante ela se tratar. Agora, a questão de finanças, essa preocupação que a gente tem, assim, eu acho que tem dois públicos aqui, não aqui, mas assim, a gente pensar na parte das finanças. Tem as pessoas que têm acesso, né, classe média, enfim, que é essa classe, eu acho que é onde entra aí essa questão da pessoa conseguir reinventar a profissão dela. A gente não pode falar do financeiro sem a parte do trabalho, né? Sem a parte da profissão. Então, essa pessoa ela vai ter que voltar para essa profissão dela, vai ter que reinventar e tudo mais. Agora, quando entra na classe mais aí, né, que a gente tem medo que essas pessoas passem fome, enfim, tem uma previsão aí terrível. E aí já é um caso muito mais complicado, né, Rogério? Acho que do nosso país, principalmente, acho que outros países com isso conseguem ter mais armas, né, do que a gente. Então fica muito complicado. Mas assim, pensando nisso de que a gente consegue, de repente, pegar aquele dinheiro guardado, que de repente a gente consegue vender algo que a gente tem aí, dar um jeito, de repente que a gente consiga se reinventar e criar algo aí nesse meio, né, de crise. Como Einstein já dizia, né, na crise existe a possibilidade de você criar algo, né, tira o S da palavra crise, né, e fica cri, então a possibilidade de, em pleno caos, você conseguir aí dar a volta por cima e focar no que você quer. Isso vem então desse pensamento que ele não vai ficar tão ansioso e tão focando nessa pandemia, mas sim focando no que você quer, né, no que a gente quer, porque senão a gente vai virar vidente, né? A gente já tá virando vidente, assim, vai acontecer isso, aquilo. Então, acho que esse cargo, acho que para quem não é vidente, não cabe ser agora. Então, eu acho que a gente tem que pensar o que a gente quer para o nosso futuro e dentro do que a gente tem. Então, assim, fazer uma limonada ali, né, com o que a gente tem. E, assim, a gente sempre teve questões difíceis. Então, por exemplo, desemprego sempre foi uma questão difícil. Questão de pagar conta, mesmo sem a crise, foi questão difícil. E passando essa crise, tudo isso vai continuar. Existem outras coisas, né, além dessa crise. Então, às vezes, a gente fica focando tanto nisso do vírus e tudo continua, né? Então, eu acho que é o momento da gente olhar e falar no que eu posso mudar, o que eu posso oferecer que estão precisando, onde que eu vou, mais do que como eu vou pagar minha conta, como eu vou fazer meu dinheiro. Como eu vou fazer esse dinheiro chegar até mim? Usar a nossa Ô, parte Patrícia, criativa. Oi. eu, dos 4 Fs, né, que são a família, a fé, o fitness e as finanças, eu fico lendo muitas informações, notícias, enfim. E eu vejo uma galera que fica muito negativa, né? Vê negatividade em tudo. E aí posta nas mídias sociais, enfim. E a gente vai entrando nessa vibe também. Se a gente não se cuidar, a gente entra nessa vibe Exatamente. também.
começa a discutir, começa a ver coisas. E o que você pode falar de tentar enxergar a vida pelo lado bom? Eu sou um cara que eu sou super otimista, né? E às vezes que eu passei dificuldades assim na vida e tal, eu tentei sempre tentar enxergar a vida pelo lado bom. E de que forma você acha que isso pode ajudar, né? Em tentar Uhum, enxergar a vida ou tentar ver coisas boas, né? Ao invés de uhum. só prestar atenção no negativo. Sim. A psicologia, a psicanálise, ela vem trazer luz para uma leitura da sociedade, né? E assim, o que que acontece? A gente tem hoje, a gente está sendo convidado a parar, a gente está sendo convidado a voltar para casa. Esse voltar para casa eu acho tão simbólico. O quanto a gente estava num mundo louco. Isso tá uma loucura? Tá uma loucura. Mas o quanto já não tava uma loucura e a gente não se dava conta que estava. O quanto a gente não tinha tempo para ninguém, o quanto a gente estava perdendo os valores. Eu vejo essa crise como um resgate de valores. As pessoas estão tendo que pensar nas outras. Não adianta ela só pensar nela, eu não vou pegar, então eu vou sair na rua e vou não sei onde. Não, eu não vou pegar, se a pessoa acha, né, que não vai pegar. Eu não vou pegar, mas eu posso pegar, eu não vou pegar, mas eu posso passar, eu não vou ter sintomas, ou eu sou jovem, né? Enfim, eu ouvi muitas pessoas pensando assim, acho que agora já mudou um pouco. Mas assim, eu não vai acontecer nada comigo, mas vai acontecer com o outro. Então, eu acho que essa consciência de que a gente não está sozinho neste mundo, né? Pensando aí nas pessoas que, enfim, nada combatiam ela, né, se sentia aí dona de tudo, a gente não está sozinho nesse mundo. A gente precisa do outro e o outro precisa da gente. Então, eu acho que é um momento que vem fazer uma troca de valores, sabe? Egoísmo em oposição à solidariedade. Então, assim, eu acho que isso faz a gente repensar, faz, de repente, quem não pensava nos pais, quem não. Enfim, nos idosos, é momento que isso está sendo resgatado. Os idosos, eles têm tanta coisa para nos contar, eles viveram mais, né, do que as pessoas mais jovens. Mas isso, por um momento, ficou de lado. Então, agora é um momento que as pessoas estão preocupadas com esses idosos. Eu vi assim um condomínio, por exemplo, com senhoras, as pessoas perguntando o que que você precisa, eu vou comprar. As pessoas preocupadas. Então, isso traz um resgate de valor, porque a gente não estava sendo mais humano. A gente só pensava na gente, né? Eu falo isso assim de uma visão geral. Então, assim, era um egoísmo, era um narcisismo, era uma prepotência que eu acho que isso está sendo um convite a gente repensar. A partir do momento que a gente vê a nossa finitude, a gente vê o que, que a gente então vai querer da vida, porque ela passa rápido. E isso é real, né? Porque eu vejo pessoas realmente falando, cara, eu tenho que me cuidar, eu não sei, dizem que o vírus pega jovem mesmo, ou enfim, pega. Tem gente mais jovem morrendo, as primeiras informações eram que eram pessoas mais velhas, né? Mas o que a gente sabe, né, Patrícia, é que agora a gente sabe, parece que o mundo está vivendo uma nova, está se transformando numa nova era, né? Está se Que é transformando. exatamente, que é exatamente isso, de você, quantas, por isso que eu falo assim, quantas ações boas a gente pode enxergar em meio a esse turbilhão que Uhum. vestido ali de morte, né? Que as pessoas têm o Uhum. medo, né? De todo mundo tem Uhum. medo Todo dessa mundo. finitude que você falou. Uhum. E isso está fazendo com que as pessoas pensem muito mais no outro mesmo. Eu penso, pô, Uhum. cara, eu tenho que me cuidar, vou fazer 40 anos, mas eu quero ver minha filha crescendo, né? Uhum. Eu quero cuidar, continuar trabalhando com os meus alunos, que eu amo o que eu faço, e tal. Então a gente começa realmente a pensar nisso, né? De que Sim, forma a gente pode não só nos transformar o que a gente faz, mas a comunidade na qual a gente vive.
Exatamente, exatamente. Essa questão, assim, de ajudar, enfim, pessoas que precisam, pessoas que estão perto. Eu acho que as pessoas estão se colocando mais, assim, no como eu posso ajudar o outro, mais do que antes com a competitividade, né? Não via o outro, ou não importa o outro, importa onde eu quero chegar. Então, eu acho que agora não, agora está sendo algo, assim, um convite às pessoas a pensarem nisso, né? O que eu posso E, fazer pelo outro? Mas eu acho que tem uma pergunta, Rogério, que cabe a todo mundo fazer. O que eu tenho que aprender com isso? Se isso aconteceu, né? O que eu tenho que aprender com isso? Isso é uma pergunta que a gente não pode deixar longe das nossas vidas, porque nós somos humanos e nós estamos aqui para aprender. Então a gente tem sempre algo para aprender. E para cada um vai vir e uma resposta quando a gente se pergunta. Patrícia, eu fico vendo, quando você coloca em um canal de notícias, você só vê coisa negativa, né? Que é aquilo que a gente estava conversando. Sim, E aí, outro dia eu li um artigo, né? Que o cara falou, cara, nesse momento de pandemia, quais as 10 coisas pelas quais você tem gratidão em ter, né? Live, né? Que eu escrevi um vídeo de chamada para nossa live. Poxa, porque tem coisas acontecendo agora que a gente tem que ser grato, cara. Tipo, eu tô com minha família em casa, eu tô brincando com minha filha todos os dias, tô uhum, cuidando do meu quintal que eu nunca cuidei, sabe? exatamente. Lógico que tem outras coisas para a gente se preocupar, mas isso também é uma coisa importante, Com que está certeza, acontecendo. com E as certeza. pessoas têm que refletir sobre isso também. O que Sim. você está fazendo em casa, né? Que pode Uhum. tirar de coisa boa. Exatamente. A gente tem que fazer aquela pergunta. Nossa, quando eu não tinha tempo, o que eu queria fazer? O que eu falava que eu tinha que fazer? Sempre tem aquele armário que a gente não arrumou, sempre tem aqueles livros que de repente a gente pode doar, sempre tem aquela parte ali do escritório para mexer. Então, assim, além de curtir também, você ficar em casa e estar mesmo, estar com a sua família de fato, né? Eu acho que a gente consegue tirar aí coisas boas disso. Agora, E falando em finanças, Rogério, o mercado de valores, né? Bolsa de valores aí, quem tem oportunidade, é uma coisa que, né, algo aí que eu sei que os economistas aí estão tão de olho, porque tá na baixa, né? Essas bolsas. Então, uma hora vai subir, né? uma hora essa crise vai embora e ela vai subir. E quem comprou vai se dar muito bem, né? Claro que dentro aí do que pode comprar também. E, Patrícia, o que você acha da pessoa ter fé, né? Uhum, Porque tem gente que começou a rezar nesse momento e nunca teve em exatamente. contato com Deus, enfim, ou com o que Uhum, quer que seja da religião. E uhum, é um dos pilares que é o tema da nossa live aqui, sim, né? Que eu acho extremamente importante você ter fé em alguma coisa. Por que é exatamente também. importante a gente ter fé, né? Uhum. Eu fico pensando, a fé traz coisas boas, a fé te faz, de repente, ter a capacidade de suportar melhor esse momento que a gente está vivendo. O que você pode Com dizer sobre isso? certeza, com certeza. Eu acho que essa fé é tanto uma fé que a pessoa tem religiosa, né? Eu tenho a minha fé, e sem minha fé eu não saberia viver esse momento, não. Eu acho que é tanto a minha fé e com a psicologia, os conhecimentos da psicologia que me fazem conseguir ver algo de bom nisso tudo. Então não é conseguir ver algo de bom no sentido, ah, eu tô achando isso legal, não. É no sentido assim, o que eu posso fazer com isso que eu tenho, né? O que isso quer me ensinar, o que eu tenho que aprender. E a fé é uma coisa assim que impressionante, né? Quando a pessoa ela tem fé, ela tem uma determinação, ela tem uma coragem de enfrentar as coisas de uma outra forma. É uma das coisas também que ajuda uma pessoa assim quando está numa posição depressiva, é uma pessoa que ela não tem fé. Ela não tem fé, não estou assim agora falando da parte religiosa, mas ela não tem fé que as coisas vão bem, né? Que irão bem. Então ela não tem fé nela. Ela não tem fé que vai ficar tudo bem,
né? Então a gente pode ver assim essa fé como esse pensamento, como essa força de que as coisas vão ficar bem, né? De que a pessoa vai conseguir passar por isso, de que isso uma hora vai passar, porque tudo passa. Se tudo passa, se um dia a gente vai morrer, por que que isso não vai passar? Isso vai passar. E se a gente ficar pensando, isso não passa, isso não vai passar, né? Isso vai demorar mais para passar. Agora, quando a gente tem essa fé que isso vai passar e que isso a gente vai sair mais forte, a gente vai sair transformado dessa situação, a gente se coloca num outro movimento, inclusive aparece um movimento criativo, né? Patrícia, a Ana Luísa Moraes, ela escreveu uma coisa aqui que é bem interessante. Ana, obrigado aí pelo que você escreveu. Que ela falou assim, achei que ficar em casa ia piorar meu psicológico, né? E um monte de gente achou isso, né? Que ficar em casa, cara, eu vou ficar louca, trancada em casa, não posso sair. E aí ela falou que fez pensar muito mais nela, né? E trabalhou exatamente esse psicológico que, de repente, aquilo que ela não seria capaz de, ou ela não teria descoberto nela mesma, né? Que bacana. Isso acontece, né? Porque tem, no começo, lá atrás, há 15 dias atrás, as pessoas falam, cara, eu vou ficar louco, eu não vou conseguir, eu não vou, pô, ficar. E além do mais quem mora em apartamento e tal, né? Mas permite essa reflexão, né? Sim, sim, sim. E acho que assim, um beijo, viu, Lu? Eu soube aí que ela tá bem, fiquei contente aí. Mas assim, o quanto a gente poder, assim, se a gente só fica pensando em coisa ruim, a gente vai se sentir mal, né? Então, assim, a gente não vai conseguir sair disso agora a partir do momento que a gente tem essa fé, seja na gente, seja em Deus, seja na qual religião a pessoa tenha, isso vai fazer com que ela saia disso, vai fazer com que ela supere isso. E assim, é engraçado, né? Eu vi dados que na China aumentou o índice de divórcio. Pessoas que já estavam bem ficaram melhores ainda. Pessoas que estavam mal, isso veio e aí a pessoa acho que realmente, enfim, decidiu tomar uma atitude. Então, isso dá a impressão que é para tudo, assim, a pessoa que já está bem, vem essa coisa de ter que ficar em casa, ela vai conseguir ficar bem, né? Agora, quem está mal, quem já estava mal, isso acaba aí tendendo a piorar, né? Então, assim, nesse sentido também entra essa parte, Rogério, da gente olhar, sabe? Por que que tá mal? Por que que a pessoa não tá bem? O que que ela vem? Quantas coisas, assim, é muito do nosso imaginário, sabe? Do quanto a gente pensa daquilo. Às vezes aquela situação nem é tão real e a pessoa faz ali daquela situação o fim do mundo. Então, esse conversar com os outros, né, ajuda muito a tirar aí dessa situação que às vezes a gente guarda só para nós e às vezes ela não é muito boa. Patrícia, tem uma coisa que eu estou vendo que é extremamente importante, e aí de tarde você falou sobre isso, que eu achei fantástico. É como as pessoas estão vendo a importância da atividade física para a saúde mental, não é nem para a saúde física, é para a saúde mental, né? E eu vejo isso com os meus alunos, cara. Eu posto todo dia um vídeo Como do que tá treino. sendo, Rogério? Você tá fazendo? Não, cara, é assim, continuou a comunidade, né? Sim. Virtual ali, mas as pessoas elas participam e elas incentivam as outras a participar. E eu Bacana. achei isso fantástico, porque eu tive feedback de alunos meus falando, cara, isso está me fazendo não ficar louco. Quando a gente fala em não ficar louco, a gente fala da saúde Mental. psicológica, né? Da Sim, saúde sim, mental, porque a sim. física, lógico que a gente sabe que a atividade física faz, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Você mencionou de tarde uma frase muito legal de que as pessoas começaram a prestar atenção no exercício, né? Aham. Então, esse exercício parece que ele ganha agora um outro caráter, né?
se antes o exercício físico ele já era importante, mas ele parece que estava muito associado aí ao corpo, a essa estética, a esse exagero, né? Hoje parece que esse exercício físico ganha mesmo um tom aí da saúde, de necessidade, né? Inclusive com esse vírus, né? Quem tem mais aí capacidade pulmonar, quem tem mais essa capacidade de que pratica exercícios aeróbicos e tudo mais, o quanto isso muda frente a esse vírus. Então, esse exercício, ele vem agora, acho que num outro tom, num tom mais de equilíbrio, num tom mais de saúde, mais da necessidade, né? E eu acho muito legal sua linha, Rogério, que eu acho que você vai muito por essa linha do equilíbrio no exercício físico, pensando mesmo na saúde, porque a gente vê por aí, né, Rogério, muitas pessoas muito ligadas a esse exercício, mas de uma forma só para, enfim, para o corpo, né? Muito ligado ao corpo, que onde todo o excesso acaba fazendo mal, né? Sim. E esse corpo e isso de tomar algumas coisas aí para ter um resultado, corpo. Eu acho que nesse momento é quando a saúde ela vem na frente, né? As coisas essenciais elas estão nos aparecendo. O que de fato é essencial? O exercício físico ele entra como essencial, mas esse exercício que a gente tem um equilíbrio, né? Que eu acho que é muito essa linha que você segue. Patrícia, ó, tem uma galera aqui mandando um beijo para você, a Ah, Amanda, legal. Um beijo. enfim, Quem a que Ana foi? Eu não Luísa, entendi. né? A Amanda tá mandando um beijo para você, outras pessoas Beijo, falaram, Amanda. Beijo de longe, ó. Não pode encostar a mão, né? super psicanalista, enfim, é isso aí. Ah, Parabéns que aí também. bacana. Obrigada pelo carinho aí, gente. E, Patrícia, essa questão que você falou exatamente do exercício como saúde mental, né? Aham. As pessoas estão fazendo em casa e aí descobrem que é uma hora do tempo em casa, enclausurado, que Aham. elas passam a não pensar naquela sensação de estarem enclausuradas mesmo, Elas né? esquecem um pouco ali do que está acontecendo. Esque- O exercício físico, ele tem tanto a questão aí de ele liberar, né, o hormônio, que realmente provoca o bem-estar, né? Da serotonina. E além disso, de ele ter isso, que isso a gente já sabe, já é comprovado que ele libera, o que ele tem é a questão do focar. A gente consegue pensar naquilo naquele momento. Então, por isso que a gente tem que se ocupar em casa com coisas que foquem a nossa atenção. Que a gente consiga ali sentar e fazer. Então, assim, o exercício físico, além da gente fazer isso, a gente tem o benefício, né? Tem o benefício tanto de manter aí os pulmões, né, muito bem, além também da gente não acabar engordando. Eu vi muita gente aí escrevendo, acabei comendo tudo. E isso vai ser um problema também, a questão desse engordar, dessa obesidade, porque as pessoas começam a colocar na comida, né, aquele sentimento. Então, mas não vamos entrar nisso hoje, senão a gente não vai conseguir o tempo aqui. Olha só, Patrícia, a gente já está com 38 minutos. Sim, O Instagram ele derruba com uma hora. O é. pessoal que está seguindo a gente, quem quiser fazer pergunta, pessoal, tem uma interrogação aqui embaixo, ó. Você faz a pergunta, que aí eu falo para a Patrícia os últimos 20 minutos aí, a gente está já conversando há 40, passa rapidinho. Então, quem quiser, faz a pergunta aqui embaixo na interrogação, tá bom? E, Patrícia, o seguinte, como lidar com esse novo mundo que vem por aí, né? Que a gente não sabe o que vai vir, de que forma vai vir. Ninguém sabe, ninguém tem certeza Ninguém de nada. sabe. A gente só sabe que vem alguma coisa nova, né? É. E como lidar com isso? Como lidar com aquilo que a gente não sabe o Eu que vai acho ser? que a gente se colocando da forma de que a gente nunca soube o que ia acontecer, só que a gente chegou tanto no nível de achar que a gente sabia tudo que a gente achou que sabia o que ia acontecer.
Então, acho que é voltar pra gente mesmo e nos colocar na condição de humano. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente nunca soube o que vai acontecer. Independente do vírus, o dia de amanhã é um novo dia. E que cabe a nós inventar como a gente quer aquele dia. Eu acho que é momento, Rogério, da gente escolher como a gente quer que seja, sabe? A gente pode criar, a gente pode escolher. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe. Esse controle a gente não tem, mas a gente tem o nosso controle daqui, ó. Da gente decidir aqui dentro o que a gente quer para nós. Então, acho que mais do Patrícia, que o que vai não, acontecer no mundo, é mais o que eu quero que aconteça na minha vida. Assim, o que eu vou fazer para que aconteça alguma coisa que eu quero. Então, assim, um exemplo muito simples, tá? Falando de emagrecer, eu quero perder 2 quilos. Então, eu quero perder 2 quilos, 10 quilos, que seja, o que eu vou fazer para eliminar esses 10 quilos? Eu quero fazer dinheiro. Quais vão ser as atividades que eu vou colocar para ter esse dinheiro? Quais são as metas? Eu acho que a gente tem que voltar nisso. Quais são as metas que a gente tem? E talvez a gente mude essas metas, sabe? Diante dessa pandemia, talvez a gente olhe e fale que algumas não são mais necessárias, porque a gente está vendo que essencial não é o que a gente achava que fosse. fantástico, Né? fantástico, Então, acho isso que a mesmo. gente se colocar de forma aberta e de forma para a gente escolher o que a gente quer nas nossas vidas. O essencial não é aquilo que a gente achava que era, né? Muito É... bom, Patrícia, muito bom. Patrícia, tem uma pergunta da Amanda aqui, ó, que Uhum. ela queria saber como manter o controle alimentar quando a síndrome do pânico aumenta neste confinamento. Então, E, enfim, se vamos é lá. uma questão mais específica aí, mas eu acho que Sim. você sabe, né? Sim, eu acho assim, ó, a gente está falando de duas coisas, né, Amanda? A gente está falando de crise de pânico e a gente está falando aí de transtorno alimentar, né? Transtorno alimentar é quando a gente acaba aí excedendo e não tendo ali o controle mesmo, né? Acaba comendo muito, muito. Então, assim, acho que primeiro, na verdade, a síndrome do pânico e esse transtorno alimentar, os dois, ele vem, a gente entende na mesma linha, porque ele é um descontrole emocional, é um descontrole que a pessoa não consegue ter o controle do pensamento. Então ela pensa que ela está passando mal, né, na síndrome do pânico, que vai morrer, que o coração está acelerado, porque ocorre isso, né, na síndrome do pânico, a pessoa sente o coração acelerado, né, o transtorno de ansiedade, e aí ela inclusive acha que é o coração. Inclusive costumam procurar o médico antes, o cardiologista, até que vê que não tem nada e aí fala, nossa, mas é da minha mente, a minha mente está produzindo isso. Então, assim, então é uma coisa, a síndrome do pânico, e o transtorno também é um descontrole do qual a pessoa pensa que ela precisa comer aquilo, porque também dá essa impressão que se ela não comer aquilo, ela vai morrer, ela precisa comer aquilo. Então é um pensamento aí que precisa ser trabalhado. Isso na terapia é algo que a gente consegue aí em pouco tempo tá ajudando, né? Mas pensando assim, uma dica é quando você foca a atenção, Amanda, em outra coisa, isso te ajuda muito. Então, por exemplo, você conseguir aí se desviar desse pensamento, porque muitas das coisas que a gente sofre são os nossos pensamentos, e se a gente passa a não dar ouvido para eles, a gente passa a viver uma outra vida, você pode ter certeza. Então, assim, se a gente passa a falar, não, isso é só um pensamento, eu não vou morrer, eu consigo ficar sem comer isso, deixa eu fazer outra coisa agora que eu tô ocupada e não dar bola para esse pensamento, é uma coisa que funciona. Agora, eu não sei, conforme a pessoa tá aí com esses níveis de ansiedade, né, que já virou crise de pânico e já tá assim, não conseguindo controlar a alimentação, é um pouco mais difícil sozinha. Mas é na linha do pensamento que a gente trabalha, tá? É muito difícil manter o autocontrole, né, Patrícia, nessas horas, né? Então, e para isso a gente precisa, assim, realmente, eu sozinha, assim, é uma coisa que levou tempo para eu conseguir, mas hoje, assim, né, a gente faz terapia com alimentação, que foi uma coisa que eu vivi tempo da minha vida
de engordar, emagrecer, ficar naquele efeito sanfona. Até que acho que já faz 4 anos aí que eu consegui vencer isso. Não é fácil, não é fácil, mas depois que a gente vence, a gente, a gente até acha fácil, assim, depois não aparece mais essa dificuldade. Né? Então, eu acho que a psicologia vem ajudar muito aí com ferramentas que a gente consegue aplicar e a gente vai trabalhando. Mas é uma coisa de vigiar, né, Rogério? A gente tem que vigiar os nossos pensamentos. A gente tem que ver que pensamentos a gente alimenta, porque dizer que a gente é o nosso maior inimigo ou o nosso melhor amigo são os pensamentos que a gente alimenta dentro de nós, que vai fazer com que a gente seja o maior amigo ou o pior inimigo. Ó, eu vou mandar um beijo aqui, Patrícia, rapidinho. Entrou a minha grande mentora, minha mestra da UFRJ, a Márcia Fajardo, foi minha mentora lá no UFRJ. Beijão, Marcinha, para você que está aí. Que E legal. essa mulher me formou, ela me formou. Que legal. Um beijo. Patrícia, ela Mandando é um beijo para Márcia maravilhosa. também. Quem conhece ela sabe que ela é maravilhosa. Patrícia, a gente está chegando nos últimos 10 minutos aí finais. Quem tiver mais alguma pergunta, manda aí, que a Patrícia está respondendo. E aí faz um apanhado disso tudo que a gente falou. Por que é importante esses 4 pilares e da gente tomar cuidado com isso, né? Da gente refletir sobre as nossas ações em cima disso. Da família, da fé, do exercício, né? E das finanças. Por que é importante a gente saber lidar com os sentimentos em relação a isso tudo e de que forma a gente pode saber passar por isso, por essa pandemia, por essa quarentena aí de uma forma mais tranquila? Então, Rogério, a questão da família, prioridade, né? Acho que esse momento nos faz ver o quanto a gente ama a nossa família, o quanto a gente tem, assim, esse medo de perder que aparece, é quanto amor a gente tem, né? E às vezes isso na correria a gente se esquece. Então eu acho que a gente pode aí resgatar esse amor e entender que esse medo, que de repente esse controle, essa tentativa de controlar as pessoas, né? Porque quando mora numa casa aí às vezes um sai, outro não. Então eu acho que ter esse diálogo, tirar o egoísmo de lado e olhar que tá junto. E acho que entender, começar a ouvir mais essa família, sabe? Às vezes a gente ouve pessoas próximas reclamando disso, daquilo, e aí às vezes a pessoa se revolta. Então, assim, isso é muito comum em adolescente, né? Então ele acha que é besteira o que tá falando, que não tem nada a ver. E aí acho que é olhar para isso e ver de repente quantos vícios a gente não tem, quantos hábitos que a gente não gosta, a gente continua, né? Então eu acho que por que não mudar os hábitos? Por que não a gente entrar aí demonstrando esse amor? Às vezes as pessoas têm dificuldade de demonstrar o amor, de demonstrar o afeto. Então elas acabam demonstrando de uma outra maneira. Mas eu acho que a gente resgatar esse amor, resgatar esse estar junto. E não levar de uma forma assim, nossa, não aguento mais ter que ficar aqui com essas pessoas da minha família. Né? Às vezes a gente escuta umas coisas assim, tipo, nossa, não aguento mais minha mulher, meu marido, meu filho, e não sei o quê. Eu recebi vários vídeos aí de brincadeira, mas brincadeira entre aspas, né? Que para muitos aí é difícil essa questão de ter que estar aí com, enfim, nessa convivência quase que 24 horas. Mas eu acho que é aproveitar isso, gente, porque daqui a pouco passa essa pandemia e aí o trabalho volta, né? E aí as rotinas voltam. E aí a gente, de repente, tentar até se organizar de uma outra maneira para poder curtir isso também. Então, acho que da família é a gente aí alimentar bons sentimentos, sabe? E traduzir, de repente, esse medo, essa preocupação. Às vezes alguém fala, minha mãe só reclama, minha mãe fica preocupada comigo. Entender, acho que traduzir isso como um amor, como uma falta de alguém que é carente, né? Então, assim,
em consultório a gente acaba ouvindo aí várias coisas, né, que vai nos fazendo pensar de outra maneira. E você quer me ajudar nesse apanhado? O que a gente vai agora? Vamos para fé? Eu acho assim, a família, ela é a base de para muitas pessoas, né, do que Sim, é o convívio, né? Nisso que sim. você aprende, as relações, né? Enfim, e eu acho que é o momento realmente de você passar sobre isso. Até de você, às vezes você está nervoso, e minha filha, que tem 3 anos e meio, ela não tem nada a ver com isso. Então eu penso Exatamente. assim, cara, eu não posso Descontar. passar descontar nela uma coisa que ela nem sabe. Ela quer brincar, ela quer. Estou preocupado com algumas coisas aqui, ela está querendo brincar ali. Então é até de você refletir e falar, pô, de que forma você Muito quer legal. que sua filha cresça, né? De que Muito forma, legal. qual o exemplo que você quer que ela dê para isso, né? Muito legal. Porque a gente falar para os filhos é uma coisa, a gente fazer é outra. Eles copiam o que a gente faz, não o que a gente fala. Né? Exatamente. E a questão da fé, eu E acho mais que um todo ponto, mundo. Rogério, eu achei super legal isso que você falou da família, me fez pensar numa questão que, assim, a gente refletir o nosso papel na família. Então, assim, se a gente está no papel de filho, se a gente está no papel de pai, se a gente está no papel de esposo, se a gente está no papel de irmão, como a gente tem sido como pai, como a gente tem sido como irmão, como a gente tem sido como sobrinho, como a gente tem sido como filho. Então, assim, dentro daquele papel que a gente ocupa, na nossa família, como a gente tem sido com essas pessoas. Porque ser pai e ser mãe não é simplesmente gerar, é cuidar. E mais do que isso, como você disse, é ser o exemplo para esses filhos, né? Então, assim, um casamento não é um papel assinado. É esse homem colocar essa mulher no lugar dela, né? No lugar de esposa e vice-versa. Então, assim, é ser uma boa esposa, é ser um bom marido, né? Não basta só ter ido lá e assinar. Se não cultivar isso, não se aguenta, né? E até É, como filho, a gente se colocar aí, né, como filho, tenho sido um filho amoroso ou tenho sido um filho chato que não dá atenção. Então, eu acho que cabe a gente pensar que papel a gente tem ocupado, já que hoje a gente tem exato. tempo, né? E eu acho o seguinte, o fitness ele é extremamente importante, não só para a saúde física, como a gente sabe, e é o que eu falo para os meus alunos o tempo todo. Trabalha a imunidade, melhora a imunidade, né? Que na questão dos vírus é a imunidade que vai fazer com que o seu corpo lute melhor contra o vírus. Mas uma coisa que eu descobri que me deixa muito feliz através dos meus alunos é exatamente essa questão da saúde mental, Uhum. né? Muito E legal, aí, muito legal. e a fé. Você quer falar alguma coisa rapidinho? Não, o quanto ele ajuda a promover a saúde mental, né? O quanto ele ajuda a tirar da ideia do vírus que tá aí, o quanto faz esquecer. Isso é maravilhoso. Que tenha algo que te faça esquecer ali por um tempo da sua realidade, que te faça sonhar em algo, pensar em algo diferente. Exatamente. A finança é o que eu venho falando com algumas pessoas, né? Cara, vai dar. Todo mundo vai passar por isso, por esse perrengue. Tem que ficar tranquilo, que lá para frente as coisas vão se ajeitar, né? Tem que ser forte, trabalhar ansiedade aí e tal, que isso lá na frente vai se ajeitar de qualquer forma. Você vai se endividar, você vai fazer isso, aquilo, mas vai dar um jeito. Vai dar um jeito. E Perfeito. a fé, né, Patrícia? Eu acho que a fé é o que, pelo menos eu tenho muita fé nas minhas coisas e acredito muito no bem. Eu acho que a gente tem que, é um momento também da gente refletir quais as ações que a gente está fazendo e o bem que a Uhum. gente pode exatamente fazer para o mundo, né? Não só para você. Que eu acho que isso que é importante também nessa reflexão, nessa pandemia aí. Sim, sim. Eu acho que sem a fé é muito complicado viver tudo isso, né? A gente tem que ter fé em algo. Eu, pessoalmente, tenho uma fé que me alimenta, que me faz muito bem, que me faz
acreditar. Eu acho que aquilo de vigiar, sabe? Isso é bíblico, né? Vigiar e orar. Isso é para todo dia, isso é para toda hora. E esse vigiar, eu acho que é muito vigiar os seus pensamentos, sabe? Vigiar o que você está guardando aí dentro, que sentimentos que você tem guardado, ou você tem perdoado as pessoas que te machucam. Que quando a gente não perdoa, a gente cultiva em nós a mágoa, né? O que vai produzir, inclusive, doenças. Então faz mal para nós mesmos. Por mais que a pessoa que tenha feito errado vai fazer mal, vai continuar fazendo mal para nós mesmos. Então eu acho que esse vigiar e aí orar eu acho que é fundamental. Patrícia, bom, o tema de hoje eu tirei de um livro, né? De um livro, na verdade, de um TEDx, depois vocês procuram lá do Dave Brown, que ele Bacana. fala achando o equilíbrio no mundo desequilibrado, né? E aí ele Aham, fala de... Tem 7 Fs, né? Só que eu aham, peguei os 4, que é família, fé, fitness e finanças, aham. para a gente trabalhar hoje aqui. A gente já está chegando no final, Sim, faltam sim. 3 minutinhos ali, porque senão Aham. o Instagram vai derrubar a gente. Só falar. Não, e eu quero que você fale aí para o pessoal te seguir. Tem um monte de gente que comentou aqui, que é a Aline Sturion, Tailane Aguiar, Ana Luísa, uma galera toda aqui sua fã, enfim. Ah, obrigada, obrigada, obrigada. Dora Lubian, manda um beijo aí para todo mundo Beijo, também. beijo para vocês. Obrigada aí por vocês terem ficado aqui com a gente. Manda as perguntas, se vocês tiverem perguntas que vierem depois, manda inbox pra gente, né, Rogério? Aí a gente guarda aí Isso, para uma próxima live. Obrigada mesmo aí e da participação de vocês. Sem vocês a gente não conseguiria estar aqui hoje, né, Rogério? isso, passa para os amigos aí. A live vai ficar no meu Instagram ali 24 horas. Tá, E aí legal. depois eu vou tentar colocar ela no YouTube lá, como eu te falei. Aí você Aham, passa também para os seus colegas e tal. aham. E para mim vai ser novo, porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso, mas eu sei que dá para fazer. E Bacana. Patrícia, Olá, é queria isso, agradecer. Rogério. A gente fazer as coisas pela primeira vez, porque sempre vai ter, né, coisas para a gente reinventar, para a gente criar. Estamos Tem que se nessa. reinventar. Tem que se Tem que, reinventar. tem que reinventar e descobrir as potencialidades, né? É Exato, redescobrir as isso. suas potencialidades. O que eu Exatamente. falo para os meus alunos é o seguinte: não fiquem parados. Uhum. Não fiquem parados, porque Com certeza. Agora é num, essencial. Não tem mais aí, essa para ter corpo bonito. É, não, agora é não, necessário. não é nem questão disso, é de não ficar parado para a vida, Ah, é tá. de Pensei no se exercício físico. movimentar, né? É, de se Uhum. movimentar para a vida mesmo, Uhum. né? Sim, Que eu sim. acho que é sobre isso tudo que a gente falou. Patrícia, queria agradecer muito aí sua presença, a gente já se conhece há bastante tempo, Eu que e, agradeço, poxa, Rogério. e você abrilhantou aqui essa primeira live. Fiquei Vão ser muito várias feliz lives aí. de estrear aí Já a live. Vou acompanhar as estreou. outras, com certeza. A maratona de lives que vem por aí, né, Rogério? Quando que é a próxima? Daqui a 2 dias. Daqui a 2 dias. Vão ser com pessoas que estão extremamente enfurnadas mesmo e estão se virando para se manterem exatamente isso tudo que a gente falou, sadios, né? De que Sadio. forma morar num apartamento ali e se manter sadio em todos os sentidos. É, é. Mas, Patrícia, qual é o seu Instagram mesmo para o pessoal O meu é seguir? Fala psi.transformação. psi.transformação, quem quiser Isso, seguir a Patrícia aí isso, e saber mais sobre a Patrícia, tá bom? isso. Qualquer coisa você Patrícia, me manda inbox também. mando sim. Um beijão para você. Um A beijo, gente vai fazer Rogério. umas outras aí. Vamos embora, tá Vamos. bom? Vamos sim. Um beijo. Beijo, Tchau, beijo para tchau. todos. Obrigada. Tchau, 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 gente. tchau. Obrigado, gente.